Ô, pastor, você como foi sua trajetória aqui nos Estados Unidos? Aliás, como foi sair do Brasil? Primeiro, qual foi a reação de quando você chegou aqui? Não. A sua mãe, quando você falou assim, mãe, eu vou embora. Sua mãe tá aqui, não? Não, tá no Brasil. Ela já veio aqui? Não. E não tem vontade de vir também, não? Tem vontade, já tentou visto 4 vezes e foi negado. Aham. Continua tentando, né? Deus vai abençoar que ela há de conseguir. Uhum. A reação dela é sempre assim, um impacto. Né? Uhum. Ela sabia que eu tinha vontade de vir. Você já tinha algum parente aqui? Eu tinha primos. E quem é de Governador Valadares e Patinga deve ter um primo, um tio. Tem muita gente aqui, né? Uhum. Ela sabia que eu tinha vontade de vir. E aí ela... Quando eu falei com ela que eu ia vir, eu me lembro como se fosse hoje, eu comecei a trabalhar muito novo. Perdi meu pai, eu tinha 11 anos, né? Uhum. Eu já tinha na cabeça que eu tinha que começar a trabalhar antes que ele morresse. 4 irmãos, né? Nós somos 6 o total, 5 homens e uma menina. Ok. Eu sou o terceiro, né? E aí comecei a trabalhar muito novo. Quando eu vim para cá, quando Deus já tinha falado e tal, a respeito, eu vim e falei, mãe, vou embora. Eu lembro, ela falou assim, meu filho, o que você ganha aqui dá para você, né? O que você ganha dá para você. Eu falei, mãe, dá para mim, não dá para nós. Uhum. O que eu ganho não dá para nós. Por quê? Porque se fosse para mim ter aquela vida normal da maioria dos jovens, o meu dinheiro para mim comprar roupa, vou comprar um carro, peça pro carro e tal, tipo assim, investir em si mesmo, beleza, mas não era. Eu sabe, gastava em casa, conta de luz, água, comida, essas coisas. E ela falou que você ganha dá para você. Eu falei, mãe, não dá para nós e tal, então tô pensando em ir embora. Ela, no início, né, poxa, não quero que vá, mas ela entendeu. Uhum. Que tinha uma necessidade. Então, meu primo me emprestou dinheiro. Na época, eu vim legal pela fronteira. Uhum. Não conhecia aí o rapaz que você falou do visto, né? Eu não o conhecia. O Litoledo Lau, né? Pois Isso. Pois é. E eu vim legal, sabe? Eu creio que se eu tivesse ido tentar um visto, eu teria conseguido, porque Deus já tinha falado para mim que eu ia conseguir. Porém, meu primo falou o seguinte, olha, eu só te empresto dinheiro quando você chegar. Eu não mando dinheiro no Brasil e eu não mando dinheiro na estrada. Então, quando você chegar, eu te empresto o dinheiro. Você chegou, tem aqui $5.000. Beleza. Que aí você iria pagar a sua viagem, é isso? Exatamente, era metade, né? Que aí eu chegando aqui, eu enviaria esses 5 mil pro Coyote. Você veio em 2003. Eu vim em 2004, era 10 mil. Uhum. Eu vim em 2005. Né? Uhum. Meu primo me emprestou a 5% na época. Por mês? Por mês, 5%. Caraca! Cara, isso no final do mês dá 60%. No final do ano dá 60%, cara. Era assim. Aí, beleza, 5 mil a 5% foi muito bom para mim na época que, né, não tinha. Com certeza. Aí eu cheguei, o meu irmão, o Marquinhos, o Coyote pediu 6 mil. Aí o Marquinhos deu a moto dele para inteirar. E chegando aqui, eu comecei a pagar o Coyote. 15 dias já de América, eu já mandei a primeira prestação pro Coyote. $1.000 por mês. $1.000 por mês. E já paguei meu primo. É bom que você veio, você já tinha onde ficar, né? Você veio pro seu primo? Sim. Seu primo estava aqui na Flórida? Não, ele morava em Boston. Ok. Você foi para Boston, então? Fui para Boston, passei uma dificuldade muito grande. Tá. Você teve dificuldade no México? Ou foi de boinha? Olha, no México foi tranquilo. Tranquilão. Assim, moleque novo, 20 anos, morava no morro. Então, correr? Beleza, eu corro. Sabe? Tipo, e era assim, só você? Só eu. Para mim era bem tranquilo na época. Inclusive, hoje eu entendo por quê, sabe? Tudo encaixou de uma forma assim, na época estranho, mas hoje eu entendo. Na travessia do México, quando eu cheguei no ponto de ônibus, tinha um cara lá, o Coyote, tava sem camisa e tudo. Alguém bateu no quarto antes, né, falando que era pra gente ir. Aí um menino que tava conosco ligou pro Coyote no Brasil e falou, ó, tem um rapaz batendo aqui, é pra gente ir. Ele falou, pergunta a senha.
Você rola assim lembra? mesmo. Você lembra da senha que eu tinha te dado? O cara assim, ele falou, então, pergunta a senha. Perguntou a senha, o cara não tinha a senha, era sequestrador. Eles passam nos hotéis fazendo isso na fronteira. Eu passei por Juárez, né? Depois fui saber que era uma das cidades mais perigosas, né? Juárez. Eu não tinha nem ideia. Aí, o Juárez está lá em cima, na Califórnia, né? Rapaz, olha, eu não cheguei por Novo México, né? Foi Novo Juárez. México, Califórnia ali. Isso. Eu não sei te falar bem, eu sei que quando eu estava nos Estados Unidos era New México e Albuquerque. Aí depois fui descendo até Boston. 4 dias de busão, de carro? Foi o seguinte, estavam em Juárez. Não, mas vamos voltar. Você não foi sequestrado, não? Não. Ok. Estava no hotel em Juárez, próximo a um quartel do Exército. E quando o cara perguntou e tudo, perguntou a senha, o cara saiu correndo, foi embora, desistiu de nós, né? Beleza. E tinha um outro quarto lá que tinha uns brasileiros também. E esperamos, agora vamos. Chegou o coiote que realmente ia nos trazer. Esse cara estava sem camisa, beleza. Andamos 1 hora de ônibus até uma fazenda, uma estrada lá. Mas ônibus dele ou ônibus da cidade? Da cidade. E foi interessante que aquele monte de brasileiro olhava para a cara do outro, sabia que era brasileiro. Tipo assim, como vai esconder, né? Ainda hoje, dependendo da aparência da pessoa, depois de tantos anos aqui, doideira, mas, poxa, né? A gente acabou de sair do Brasil. E aí os brasileiros, tudo assim, murchinho e tal, esperando, né? A hora do... Supõe, 50 brasileiros, digamos, e 5 mexicanos. Aqueles eram os coiotes. E tinha um carinha tocando sanfona dentro do ônibus, que se toca muito sanfona lá, né? Ele falou assim, agora vamos tocar uma música para os brasileiros que vai atravessar a fronteira. Isso fala mesmo, na cara de pau. É estranho isso, né, velho? Aí a gente abaixa a cabeça aqui e tal, e os caras lá... A gente não quer ser noticiado, mas o cara tá dentro do ônibus com a sanfona. Pô, vamos tocar música pros brasileiros que vão atravessar o muro ali. Puta, né? Eles falam assim na cara de pau. E aí, quando ele fez isso, aí a gente abaixamos a cabeça e tal. Aí, beleza, deu hora de descer, o coiote, vamos. Cada um pega ali sua turma. Um pegou a gente, tal, beleza, 8 pessoas, passamos, saímos correndo. Já desce do ônibus correndo também, pulamos uma cerca e aí, beleza, continuamos. Tinha um riacho, um riozinho e tal. Caímos na água. Tinha um cara lá, aí apareceu um policial do México, falou, olha, eu sei que vocês vão cruzar a fronteira e vocês têm que pagar. E aí cada um dá um pouquinho de dinheiro e tudo, e beleza, o policial liberou. Esse cara é corrupto demais. Ele só queria o dinheiro, sabe? Ele não tava nem aí, não. Ele mostrou o distintivo e tal, sou polícia, se vocês não me pagar, eu vou prender vocês, vou chamar mais viatura. E pronto. Liberou e foi todo mundo embora. Porém, nessa aí tinha um camarada, grande ele, meio gordão, sabe? Cara mole, meu Deus do céu. E ele sempre ficava para trás. Numa dessas aí, eu tinha sido orientar no Brasil o seguinte, não entra no porta-mala do carro, não entra em porta-mala e nem fica para trás. Independente do que o coiote vai fazer, se for usar o banheiro, vai lá atrás dele. Não fique para trás. Beleza, e assim eu fiz. Teve uma hora que o coiote tava abaixado lá fumando maconha e eu tava lá perto dele. Igual sombra. E teve um barranco. Nós viemos correndo e tal, pulamos o barranco. E na hora que você sai da água ali, né? Exato, saímos da água e tal, correndo, pulamos o barranco. E o cara vem mole, não aguentava correr. Tinha umas pedras e tal, o coiote pegou na mão dele e foi puxar. O coiote bateu a costela na pedra. Começou a chorar. E aí falou, vou matar ele. Ele era magrinho na época, eu também era magro. Beleza. E na próxima subida, o coiote pegou uma pedra grande mesmo. Já tava todo mundo com ele lá, e contou, tava todo mundo junto. E aí vem o cara subindo na maior calmaria. Aí ele levantou a pedra e só veio falando, eu vou matá-lo. E tinha um rapazinho que tinha morado 4 anos na Espanha, Elton, o nome dele, Elton. Acho que era Elton mesmo. Ele falou comigo assim, ixi, cara, vai matar o camarada ali e tal. Aí quando eu vi aquilo, foi instinto, né? Eu fui correndo, na época eu gostava de capoeira. Eu fui correndo, dei uma vingativa nele, ele caiu. Eu segurei no chão, aí veio outro cara, já me ajudou. Demoramos, deixamos ele sair, né? Já estava mobilizado no chão.
imobilizado. Ele saiu procurando a arma, falou, vou matá-lo. Porém, não tinha arma. A gente tava com ele no ponto de ônibus, nós viu que ele tava sem camisa e tudo. Aí ele falou, ó, agora vocês levam ele então. E assim nós fizemos, atravessamos o cara. Vocês trouxeram o cara, velho. Trouxemos o cara. Eu puxava ele pela mão, o outro vinha empurrando atrás. Quando ele caía, quando eu cansava, eu saía da frente. Ele caía, o cara passava em cima dele, pegava ele, puxava pela mão, eu ia empurrando atrás. Quando cansava, fazia a mesma coisa. Conseguimos atravessar. 3 horas e 55 minutos correndo. Nossa. E ficamos debaixo de 2 árvores, esperando. Mês de noite, né? De noite. É. A Border Patrol passando assim do nosso lado. E foi quando passou um pouquinho, chegou lá 2 carros, era dos coiotes, eles queriam que a gente entrasse no porta-mala, que eu era pequenininho. Eu não entrei no porta-mala e pulei lá dentro e tal, vambora. Beleza. No dia seguinte, estávamos todo mundo encostado assim, na beirada da casa lá. Aí o cara, ele veio me procurar. Os camaradas falou, ó, o que você tinha batido nele lá? O coiote. Eu fiquei pensando, cara, vou deixar quieto. Aí o próprio cara que eu tinha ajudado falou assim, ele vai te matar. Aí beleza, aí o cara veio e tal, olhando, quando ele me viu, ele mandou ficar em pé, eu não entendi nada. Aí o outro rapaz que tava, que tipo assim, falar espanhol pra mim não falar, na época eu não entendia nada, eu nunca tinha saído do Brasil, entendeu? Nunca tinha tido contato com a língua. Você achou que pra deixar nos Estados Unidos é só pegar um ônibus lá, que a pastora falou, pega o ônibus ali, você tá... Exatamente. Pô. Eu caí em mim quando eu cheguei no aeroporto do México. Entendeu? Que eles falando espanhol, eu falei, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Eu tinha 20 anos. Nunca tinha viajado, nunca tinha saído, assim, do Brasil, sabe? O lugar mais longe que eu tinha ido era em BH. Morava em Patinga, tinha ido em BH, o lugar mais 3 longe. horas e meia. 3 horas e meia, né? Aí... o camarada que tinha morado na Espanha 4 anos, ele falou, ó, fica em pé e tal. Eu fiquei em pé, já achando que ele ia, né, me atirar, fazer qualquer coisa. Ele segurou na minha mão, agradeceu por eu ter atravessado o cara, beleza. Porque ele ganhou, né? Ele ganhou. Ele ganhou o dinheiro dele sem se preocupar com aquele cara. Entendeu? E foi quando já estávamos no Novo México, ali ficamos... Mas é um cagaço, né, velho? Passei muito. É um cagaço, porque os mexicanos em si, eles são muito covardes, né, cara? Não sei se você presenciou alguma coisa, mas eles são muito... Eu não cheguei a presenciar, porque só tinha homens, né? Mas, assim, pra mim, é o que eu disse, pra mim foi uma viagem... Assim, os que me atravessaram ali, que eu tô querendo dizer, esses caras são muito mal, cara. Eu já ouvi muita história, muita covardia que eles fazem, né? Inclusive, eu vi uma vez que tinham uns brasileiros junto com as esposas. Era 8 pessoas, era 16 pessoas, né? 8 casais. E 3 mexicanos. Atravessando a fronteira, eles falaram, olha, falaram com os homens, vocês passam do outro lado, levaram os caras, 2 mexicanos levou os caras até do outro lado, tinha uma manilha, esse cara do outro lado, e aí esses 2 voltaram para poder ajudar a trazer as mulheres. Porém, era só atravessar dentro da manilha, não precisava, não tinha obstáculo. E aí os maridos desconfiados, quando chegaram na manilha, ouviu as esposas gritando. Eles voltaram correndo e mataram os mexicanos. Os 8 brasileiros mataram, literalmente mataram os 3 mexicanos, entendeu? Acontece. Então, acontece muita coisa na estrada. Eu já ouvi história de pessoas que foram estrupadas, entendeu? A filha na frente do pai. Graças a Deus não aconteceu isso lá conosco, mas já ouvi essas histórias. O brasileiro em si, quando ele pensa em cruzar a fronteira ilegalmente, ele não bota na balança nenhum dos riscos. Não. Até porque no Brasil parece que eles não divulgam esse tipo de coisa. Sabe? Divulga assim, quando uma brasileira há pouco tempo agora morreu, porque ela não conseguiu correr mais, que ela falta de alguma coisa, você lembra disso? E eles abandonaram ela? Foi o ano passado? Foi o ano passado, você Sim. lembra? Aí abandonaram, aí sim, porque as pessoas que chegaram aqui botaram a boca no mundo, né? Aí foi notícia de jornal e tal, mas muita coisa que acontece ali, cara, se as pessoas soubessem 10% do que acontece ali, elas pensariam 2 vezes antes de vir, entendeu? É cara que é colocado dentro de motor de carro, é cara que é colocado, sabe, entre madeiras nos containers,
sabe? Acontece. Há pouco tempo, alguns anos atrás, teve um caminhão que morreu mais de 50 pessoas lá dentro. Você lembra? Isso Você daí foi lembra esse disso? ano, não foi? Lá no Texas? Foi o ano passado também, não? Acho que foi também, foi mais de uma Cara, vez. então assim, os perigos que as pessoas não, assim, que se eu soubesse como que era realmente, eu falei, cara, eu não sei se eu vou não, velho. Sabe? É uma realidade a fronteira, né? Uhum. É uma coisa que nem todos, igual você tá dizendo, não é Uhum. divulgado. Tá entendendo? Então, tipo assim, se eu fosse vir hoje com a minha família, eu não faria isso. Uhum. Né? E tem família que vem, todo mundo. Tá entendendo? Então, antigamente era ainda pior, que hoje tem o Caicai, né? Uhum. Muitos vêm pelo Caicai, chega e se Não, entrega. na nossa época tinha o Caicai também. Tinha o Caicai, Uhum. verdade. Porém, Porém, o Caicai, pra quem não sabe, chega, se entrega e o governo te dá autorização pra você ficar aqui. Só que as pessoas hoje em dia usam o Caicai. Não é autorização para você ficar aqui. Não, é uma autorização para você ficar aqui até eles averiguar o seu caso. Para você ir em frente a um juiz. Isso. Esse é o Caicai. Só que as pessoas hoje em dia estão usando essa artimanha, esse artifício para vir para cá e pedindo asilo. Exato. Entendeu? Aí o cara fala qualquer coisa lá e pede o asilo. Assim, exatamente. Nada contra quem veio, até porque eu vim também, entendeu? Sim. Mas é complicado, cara.